Amém. Amém. Vamos orar então nesse momento, começar nossa EBD. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és sempre conosco, porque Tu tens falado ao nosso coração, Senhor, todos os dias da nossa vida, mas em especial, Senhor, aos domingos, quando estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, para Te cultuar, Senhor, de forma mais assim informal, né? Nós e os nossos irmãos. Oh Deus, muito obrigado, que a Tua graça desça sobre nós, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, hoje para falar conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Na semana passada a gente não finalizou o Gênesis 35, né? A gente acabou não lendo a morte da Raquel, não é? Faltou esse final. Então vamos ler aqui, vai dizer para nós, né? Gênesis 35:16. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Beit-leém, é Belém, né? Jacó erigiu uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Raquel e armou a sua tenda além de Migdal-eder. Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, ou seja, Jacó soube do que aconteceu. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a ser pai de Isaque, a Menre, a Kiriat Arba, esta é Hebron, onde perseguiram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, e exalando o espírito morreu, e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. A esposa amada, né, do Jacó, ele ficou viúvo de uma das esposas. O filho dele, o Ruben, né, aqui no 22, vai se deitar com a esposa do pai, a concubina, e isso vai fazer com que ele perca a primogenitura, porque isso foi um pecado muito grave, né, o que ele fez. E a gente viu também que o próprio Isaque falece. Então veja que o final da história de Jacó, né, neste momento aqui, antes de focar no José, né, que é o filho prometido, infelizmente foi um fim de assim, falecimentos, despedidas, né? E o Jacó deve realmente ter sentido muito, né, a morte da Raquel, porque, puxa vida, né? Ela, na hora em que o Benjamim nasceu, o caçulinha, ela falece, né? É por isso que o José, ele é tão apegado ao Benjamim, porque era o irmão dele da mesma mãe, né? E aí, então, esse é o finalzinho do capítulo 35, mostrando pra gente que, independente das lutas, independente das dificuldades, o ciclo da vida é esse. O ciclo da vida é nascer, se desenvolver, envelhecer e falecer. Não tem jeito, né? Até mesmo com os patriarcas foi assim, né? Mesmo patriarcas mega escolhidos como o nosso querido Jacó, né? Então, vamos avançar para o 36. E o 36, ele na realidade é a enumeração dos descendentes de Esaú. Este é Edom. E aqui é importante a gente lembrar, assim, ter em mente que o Esaú, e ele está associando aqui ao Edom, ele vai ser daqui a pouco na época do exílio babilônico, um pouquinho antes,
um povo que vai se unir aos inimigos de Israel, os edomitas, né? Eles foram um povo difícil, sabe? Nunca estavam juntos de Israel de fato, sempre estava ali aquela briga. Mas agora a gente entende por quê. Porque na realidade o Esaú é que vai dar aos edomitas. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres, Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Olíbana, filha de Ana, filha de Zibeão, o Eveu, e Bezamate, filha de Ismael, filha de Nebaiote, Reuel, ó, talvez seja o próprio pai do Moisés, né? E Aoíba teve Jeús, estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do gado. Portanto, Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, ou Edomeus, né? No monte Seir. Então, aqui é muito importante porque o livro está situando para nós quem são essas pessoas aqui. Como eu falei, o Esaú, o Jacó, eles vão se separar. Lembra no início do nosso estudo, com Abraão, que também se separa de Ló, por conta do excesso de gado? A mesma coisa. A gente tem que lembrar que a terra prometida, ela é uma terra desértica. Ela não é uma terra boa. Ela é uma terra que tem pouquíssimos locais que é de produtividade. É por isso que eles se separam, porque realmente a terra não comporta tanto gado. E a gente aqui, né, quando está andando pelo nosso país, a gente vê aqueles gados enormes, né, aquela coisa. Esse gado que ele está falando é gado pequenininho, é cabra, é bode, é pequeno, mas é um deserto mesmo, né? Então fica difícil, né? Verso 9. O nome dos filhos de Esaú, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Eu queria que a gente pulasse essa parte, porque eu acho que é só nome. Entende? Não vai assim, né? Eu acho que a gente poderia ir... Depois, Thelma, você pode ler, pastor também, a gente até conversa, mas eu queria ir para o capítulo 37, para a gente já começar a história de Jacó. Temos 15 minutos. Vamos. José, obrigado. Vamos lá. Então, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles, ou seja, fofocava. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente, ou seja, estavam tomadas pelos ciúmes. Isso é muito interessante, porque nas histórias, né, bíblicas, a gente vê o Caim com ciúmes do Abel, a gente vê o Esaú com ciúmes do Jacó, e agora a gente vê os irmãos do José com ciúmes dele, o que é uma coisa natural, né? Esses ciúmes entre irmãos, principalmente homens. Aqui eram homens, né, que disputavam a atenção do pai. Quem que ia ficar mais bem na fita com o pai, né? Verso 5, José teve um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais.
Pois ele lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que meu molho levantou-se e ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam seus irmãos: pois tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E aqui a gente não sabe, né? Se o José contava o sonho para provocar ainda mais os irmãos, ou se porque ele era bobo mesmo e ele falava, né? Porque assim, ele não precisava ficar falando: eu tive um sonho e tinha os feixes, e os feixes de vocês se inclinavam. Né? Deixava os outros irmãos mais danados ainda. Porque o José e o Benjamim, eles eram os únicos filhos da Raquel, que era a mulher amada. Né? A Leia, a Bila, a Zilpa, Jacó gostava delas, mas não como da Raquel. Então, a Raquel, ela acaba, né, a mãe ali, né, acabou também, assim como ela tinha um pouco de rixa com a irmã, né, acabou tendo no futuro uma rixa com a irmã, isso acaba passando para as crianças. É interessante, né, como que transfere isso, né, mas vamos lá, verso 9. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no coração. E aqui é interessante, porque a gente acabou de ler a morte da Raquel, né? Mas provavelmente as crianças tinham a Bila, deviam ter uma ama que substituía a mãe, né? Porque o garoto, Benjamim, ele nasce e a Raquel morre. Então, provavelmente, realmente, o Jacó teve a ajuda de uma daquelas servas, provavelmente a Bila, a serva de Jacó, né? Ou a Zilpa, para ajudar a criar os meninos, né? E aí, aquilo, né, chama de mãe, né? Porque é como conhecer o Benjamim também, né? Ele não teve a mamãe dele, né? E aí é muito interessante, porque agora o pai é que fala: o que é isso, meu filho? O que você está pensando? Não pode ser assim, né? Vamos lá, verso 12. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos vão bem e o rebanho, e traze-me a resposta. Ou seja, vai lá dar uma espiada no que eles estão fazendo, né? Assim o enviou de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? E respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles os rebanhos? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouviu-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Terrível, né? A mesma coisa que o Esaú fez com o pai deles, que é conspirar para matá-lo. Não sei se você lembra, a gente viu isso, né? Agora os irmãos estão fazendo com o filho preferido do Jacó, né? Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador, porque ele ficava contando os sonhos, né? Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-o numa cova, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, você veja o que leva o ciúme e a inveja, né? A gente está vendo, viu, né? O Esaú perseguiu o Jacó, quase o matou, né? Se os pais não tivessem interferido ali, certamente ele teria morto. O Caim com o Abel, mesmo o Senhor falando para ele, mesmo Deus falando para o Caim, alertando a ele que ele deveria tirar aquele desejo do coração, mesmo assim, ele matou o irmão dele.
E agora a gente vê os irmãos conspirando contra José para o matar. E isso é uma coisa assim do nosso tempo, né? A violência entre os homens, ela mostra aqui para nós que já existia há muito tempo. Mas a gente precisa realmente lembrar das palavras do Senhor, né? Não deixar isso dominar o nosso coração. Não deixar isso entrar no nosso coração. Porque senão a gente vai ficar assim, com ciúme um do outro, conspirando um contra o outro. E aí? Como é que vai ser isso, né? Então, verso 21. Mas Rúben, aí o mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o na cova, que está no deserto, e não lançareis mão dele. Disse isto para livrá-lo da mão deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o lançaram na cova. Mas a cova estava vazia, não havia água nela, senão ele até teria morrido afogado, né? Depois sentaram-se a comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos trazia tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, aos quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E tornando a seus irmãos, disse: o menino não aparece. E eu, onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. Ele reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Imagina, Jacó tinha perdido a mulher que ele amava. Agora perdeu o filho preferido, o primogênito da Raquel. Imagina a dor do Jacó, né? Verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Sheol, até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial do faraó, capitão da guarda. E aqui, então, José chega no Egito. E ele vai para a casa de um cara muito especial lá para o faraó. E aqui é muito interessante, é importante a gente ter essa informação, porque a palavra oficial no hebraico, na realidade, é eunuco. Geralmente, né, nas culturas antigas, quando havia uma pessoa muito importante junto ao faraó, junto ao governante, essa pessoa se tornava um eunuco. Ela não nasce eunuco, mas ela se torna eunuco. Por quê? Porque era uma segurança para o próprio faraó, que não queria ver o Potifar se engraçando lá com as mulheres dele. Então, esse Potifar, provavelmente, ele foi feito eunuco, né? E aqui é uma coisa muito interessante, porque daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com o José. E a gente só entende o que acontece com o José na casa do Potifar se a gente entender também que o Potifar era um eunuco. Ele era um oficial, mas um oficial eunuco. Então, qual é a lição que a gente tira daqui, né, dessa história? Que semana que vem a gente vai ver a parte de José no Egito. A gente acaba aprendendo que a vida, como eu falei, né, ela é feita de ciclos. Né? Os ciclos que a gente viu no 36 é o ciclo da vida e da morte. Né? Final do 35, né?
a Raquel morreu, né? Enfim, né? A vida e a morte. Crescemos, nascemos e morremos. Depois a gente vê no 37 que a vida continua, apesar disso. O Jacó continuou a vida dele, né? Continuou lá cuidando dos filhos dele, né? Só que dentro das famílias a gente percebe que os conflitos vão aparecer, né? E que os conflitos, de certa forma, precisam ser remediados. Porque senão acaba gerando isso daqui. Acaba gerando um irmão, né, que não se enquadra. Eu acho que o José era inocente, ele não tinha essa maldade. Ele contava o sonho porque ele ficou impactado com aquele sonho. Foi um sonho que o Senhor deu a ele, né? E ele não entendia bem que sonho é esse. E ele compartilhava. Só que os irmãos entendiam tudo errado, né? Os irmãos falavam, olha, peraí, que sonho é esse, cara? Que negócio é esse, né? Em vez deles chegarem pro José e falar, peraí, não, senta aqui, vamos conversar, como é que é isso? Não, eles já foram tomados dos ciúmes, né? E isso é uma coisa que a gente deve, de certa forma, cuidar no nosso coração. Para que a inveja, para que os ciúmes, isso realmente não tome o nosso coração. Para que a gente tenha ali temor do Senhor, né? E não haja como esses meninos agiram. É claro que Deus, ele é capaz de reverter maldição em bênção, que é o que a gente vê na história de José, né? Foi terrível ele ir para o exílio, ir para o Egito, né? Ficar longe da sua família, mas de certa forma a ida dele para lá salvou todos eles, toda a sua família da fome, né? É o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Amém? Vamos orar então para a gente fechar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela história de hoje, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de vida, Tu és aquele, Senhor, que cuida de nós, que nos instrui, que nos faz, Senhor, saborearmos a Tua palavra e, a partir delas, Senhor, melhorarmos a nós mesmos, Senhor, o nosso comportamento, a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Muito obrigado por tudo, se conosco, nos abençoa agora no culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.